Olá, minha querida amiga, meu querido amigo, nos encontramos mais uma vez para continuarmos aqui a nossa meditação diária. Obrigado porque você está aí todos os dias comigo e obrigado porque você espalha essa esperança pregada aqui nesse canal para muita gente e assim nós iremos alcançar mais pessoas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se junte à nossa família do Lição Fácil, se inscreva e acione as notificações para que você saiba das nossas novidades, tá bom? Virei outra vez. Vamos aos versos para a nossa meditação no dia de hoje, que está lá em João 14, versículo 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Essa é a bem-aventurada esperança que move os cristãos de século a século. Os milênios se passaram, os dias se passaram, os séculos passaram e nós ainda hoje acreditamos nessas palavras quando diz que Jesus promete: voltarei e vos receberei para mim, para que onde eu estou estejais vós também. Lá em Apocalipse, Jesus declarou: venho sem demora. Algumas pessoas estão confusas a respeito desse assunto, porque 2000 anos se passaram e ainda Jesus não voltou. Alguns perguntam assim, até quando nós iremos pregar que Jesus breve voltará? E outros desanimam, desistem aí no meio do caminho, desistem da jornada e param de confiar e de acreditar. Mas há aqueles que ficam firmes, inabaláveis, porque a sua expectativa e a sua visão está no lugar certo e correto. Nós não estamos olhando para o tempo, mas nós estamos olhando para a promessa. Se ele disse que voltará, não importa quanto tempo passará, ele vai voltar e é o que importa. A Bíblia diz assim, falando sobre essa questão, em 2 Pedro 3, versículo 9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Minha amiga, meu amigo, quanto tempo seria ideal para esperarmos a volta de Cristo? 50 anos, 100 anos ou 1000 anos? Por isso que eu repito para você o que eu disse agora há pouco, que a nossa esperança está na volta de Cristo, na promessa, no cumprimento da promessa, não no tempo decorrido até chegarmos a essa concretização desse sonho, dessa promessa. Se ele prometeu que vai voltar, certamente virá, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir a promessa. Essa que é a nossa grande realidade. Olha o texto que nós acabamos de ler. O Senhor não retarda a sua promessa como alguns a julgam demorada, mas pelo contrário, ele é longânimo, paciente para conosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, ou seja, todos cheguem à plena salvação em Cristo Jesus. A Bíblia fala que nossa vida aqui é de 70, quando há vigor, a 80. Agora, pensa bem, falando sobre a questão do tempo. Quando nós morrermos, nós já sabemos que a morte é um sono sem sonhos, ou seja, estaremos totalmente inconscientes esperando a volta de Cristo. Quando nós fecharmos os olhos pela última vez pela morte, ao abri-los novamente, não haverá percepção de tempo. Poderá ter se passado 1000 anos, 2000 anos, ou 20, 30 anos, não importa. O tempo será imperceptível, ou seja, fechamos nossos olhos, no momento seguinte o abriremos e veremos Jesus voltar na manhã da ressurreição. Então, vamos ver quanto tempo nós esperamos. Vamos imaginar um Senhor que viveu 80 anos. Viveu 80 anos, fechou seus olhos pela última vez. Quando abrirá novamente, Jesus está voltando. Então, ele esperou Jesus 80 anos e 1, 2, 3 segundos. Agora, imagine um jovem que morreu com 15 anos ou menos. Terá esperado de Jesus menos tempo ainda. Ou seja, depois da morte,
haveremos de ver Jesus momentos depois. Isso demonstra claramente que brevemente Jesus voltará. Realmente em breve vai voltar, porque vai ser um lapso de tempo rápido, imperceptível, e haveremos de voltar novamente à vida. Qualquer dia desses, meu amigo, nós veremos o nosso Senhor Jesus voltar. Se a morte nos alcançar primeiro, não há problema. Com Cristo, como Paulo disse, o meu viver para mim é Cristo, o morrer para mim é lucro. Porque a morte é um descanso das nossas labutas, das nossas tristezas, dos problemas que nos fustigam dia a dia. E quando nós abrimos os olhos novamente, aí estaremos vivendo a bem-aventurada esperança da vida eterna. É nisso que nós devemos nos concentrar. Jesus não falou que vai voltar? Basta-nos. É o que nós precisamos ouvir. Se ele vai voltar daqui a 100 anos, daqui a 10 anos, daqui a um milênio, não há problema. Nós iremos viver essa vida curta, conturbada que nós temos, depois fecharemos nossos olhos, ao abri-los novamente, Jesus estará vindo nas nuvens dos céus. Em outras palavras, nós esperamos a Jesus somente o tempo da nossa vida. Se vivemos 80 anos será o tempo. Se vivemos 30 anos será o tempo. Se vivemos 15 anos será o tempo. A quantidade de anos que você viver será o tempo que você esperou Jesus. Portanto, breve Jesus voltará. Quero orar com você nesse instante. Pai querido, queira nos assegurarmos, Senhor, com essa promessa, nos fortalecermos com essa promessa. Ainda que o tempo seja para nós demorado, nós devemos entender que é a Tua promessa que vale. Nos ajude a nos concentrar nela, a pregar sobre ela e a viver intensamente a cada uma dessas palavras em nossa vida, de maneira que influenciemos outras pessoas a viver também de igual modo. Pedimos que nos fortaleça com nossa experiência diária em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus esteja com você, meu amigo, minha amiga, e que a paz do Senhor Jesus alcance seu coração. Aproveite bem seu dia.